Olá pessoal, eu sou Vanessa Costa, terapeuta holística, e hoje eu tô aqui no canal para falar um pouquinho para vocês a respeito da EFT. A EFT é uma das técnicas terapêuticas que eu trabalho. Bem, visto que eu sou pessoa com deficiência visual, né? Deficiência visual total, e boa parte das pessoas que eu atendo, né, hoje em dia, são pessoas também com deficiência visual. E no trabalho com a EFT, eu encontrei alguns desafios, né, para passar as técnicas para algumas pessoas, né, para passar principalmente os tappings, né, os toques sutis que a gente tem que dar em determinados pontos. E como a gente tem que fazer algumas verbalizações, né, alguns teve dificuldade de sincronizar os movimentos, né, porque eu também tinha que conduzir a pessoa no processo. Então, conforme eu ia falando as frases, né, para conduzir a pessoa no processo ali de liberação emocional, alguns tiveram dificuldades em memorizar aqui os pontos da EFT. Então eu resolvi fazer esse vídeo, né? E peço que vocês assistam com muita atenção, ouçam com muita atenção. E qualquer dúvida, qualquer coisa, né? Pode colocar aqui nos comentários. E se for necessário, ouvir de novo, e de novo, e de novo, façam isso, gente. Desde já, né, peço aí que deixe o seu like para poder me ajudar aqui no canal. Compartilhe para mais pessoas também que você acha que pode se beneficiar desse conteúdo, tá? Então vamos lá. Eu vou falar um pouquinho da EFT e depois vou passar aqui a sequência de ponto, tentando ser o mais clara possível nas explicações, tá, gente? A EFT é a sigla para Emotional Freedom Techniques, ou seja, técnicas de libertação emocional, né? É uma técnica terapêutica que pode ajudar a aliviar o estresse emocional e físico e envolve tocar suavemente certos pontos de acupuntura enquanto focamos em um problema específico. Por exemplo, né? Primeiro a gente trabalha com a questão com foco no problema, que é para limpar, né? Imagina uma casa que está em desordem. Para colocar tudo em ordem, a gente tem que... Para fazer uma limpeza, né, numa casa, a gente tem que tirar tudo do lugar antes, né? Então é a mesma coisa, a gente vai fazer uma baguncinha para depois ir organizando, né? Então, a pessoa ela pode trazer tanto a sensação emocional em si, se isso for consciente para ela, ou a sensação física, né, que ela esteja sentindo, porque isso pode dizer muito também sobre a emoção. Então a gente vai focar nessas sensações, vai falar, né, com base nas informações que elas deram. E o interessante na EFT é porque tem muitas pessoas que não têm muita clareza do que sente, né, às vezes nem sabe explicar. Às vezes é comum a pessoa chegar e falar: nossa, eu tô sentindo um troço esquisito. Mas eu não sei colocar em palavras o que é esse troço esquisito. Então aí a gente vai trabalhar falando desse troço esquisito, né? E aí pode ser que ao longo do processo ali, né, da sessão, ela possa ter alguma clareza do que é aquilo, pode vir alguma memória, né? Enfim, pode trazer algumas sensações também, tá? E aí, né, no final de cada sessão, a gente vai fazer o seguinte: a gente vai substituir, né? Primeiro ela vai chegar, né? Vai dar uma nota, aquele desconforto, aquela... E aí a gente vai trabalhando até essa nota diminuir ou zerar. E aí, no final, a gente vai colocar uma... a gente chama de rodada de acolhimento, onde a gente vai verbalizar frases positivas, né? Para poder... conectar a pessoa, né, com o processo de ressignificação. Agora, vamos à descrição, né, dos pontos. Primeiro, a gente vai começar no ponto do karatê, né? Quem luta karatê vai saber localizar facilmente esse ponto. Agora, para quem não luta, né,
e também, porventura, não enxerga assim como eu vou, né, fazer uma descrição aqui tentando ser o mais clara possível, tá, gente? Então, vamos fazer o seguinte. No dedo mindinho da mão, pode ser da mão esquerda ou direita, tá? Nós vamos na lateral desse, né, dedinho, nós vamos descer até essa parte mais macia da mão, né, que fica em linha com o dedo mindinho, um pouco antes de chegar no pulso, tá? Se alguém não entendeu, pode colocar aí nos comentários, por gentileza, tá, gente? E se entendeu também, tá? Coloquem pra mim se eu estou sendo clara. Aí, nós vamos começar nesse ponto, né, com uma frase de afirmação, que seria essa frase. Vamos lá, vou colocar uma situação aqui qualquer, só para poder explicar, né? Vamos supor que eu esteja com muita ansiedade, então eu vou falar assim: apesar de eu estar me sentindo muito ansiosa nesse momento, e isso me gerar algumas sensações físicas, alguns desconfortos, mesmo assim, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Caso a pessoa ela tenha dificuldade de dizer que se ama e se aceita profunda e completamente, porque às vezes não é leve para a pessoa falar, né? Então, naquele momento talvez não seja possível, então a gente substitui por eu sou uma boa pessoa e posso vir a me amar e me aceitar, tá? Depois a gente vai, né, fazer essa sequência, né, repetindo essa afirmação pelo menos umas 3 vezes, e depois a gente vai seguir focando no problema, né, com foco no problema, na sequência de pontos. Aí nessa sequência de pontos a gente vai fazer o seguinte: a gente vai dar de 5 a 7 toques, né, em cada pontinho e vai mudar, tá? Para ficar mais fácil, né, eu costumo guiar alguns pacientes meus, né, que são pessoas com deficiência visual, da seguinte forma: desses 5 toquinhos, né, esses 5 toquinhos, em cada frase que eu falar. Quando eu mudar a frase, vocês mudam o ponto, né? Então, às vezes, dependendo da situação, dá muito certo, tá? Aí depois, essa sequência de pontos, né, que a gente vai tocando enquanto foca no problema, o primeiro ponto fica no início da sobrancelha, né? Bem próximo aqui ao nariz. Para quem conhece, né, fica logo depois que termina aqui o ponto, que é conhecido como ponto do terceiro olho. Quem trabalha com a MTC, né, que é a medicina tradicional chinesa, ou com a massoterapia, vai conhecer porque é um ponto de acupressão. Aí depois é na lateral do olho, né, bem na borda externa do olho, aqui na linha onde termina a sobrancelha. Então, início da sobrancelha e depois final da sobrancelha, tá, gente? Abaixo do olho é o pontinho que fica logo aqui na base óssea do olho, né? Bem abaixo mesmo do olho, né? Onde começa o ossinho aqui abaixo do olho. Aí abaixo do nariz, que seria, né, o ponto que fica logo abaixo do nariz, entre o lábio superior, o ponto do bigode, né? Os meninos vão entender. Depois, abaixo dos lábios, a linha que fica abaixo do lábio inferior, fica entre, né, a linha do lábio inferior e o queixo. Depois é o ponto da clavícula. É o ponto que fica logo no osso aqui da clavícula. Ele fica mais ou menos a cerca de 3 ou 4 centímetros abaixo do pescoço, sabe? É conhecido popularmente por alguns como saboneteira, tá, gente? Quem conhecer essa forma popular de falar vai saber do que eu tô falando. Depois, o outro ponto é o ponto que fica abaixo da axila. Fica mais ou menos, quer ver? Uns 10 centímetros
abaixo da axila. Para as mulheres, né, fica bem na linha do sutiã, tá? E o outro ponto, né, fica aqui no topo da cabeça. Aqui a gente vai fazer como se fosse um arco, né, porque aqui tem vários pontos, né, bem no chakra coronário, né, os massoterapeutas aí, também quem trabalha de novo com a medicina tradicional chinesa vai saber do que eu tô falando. E para quem não conhece, né, para quem não é da área, bem no topo mesmo da cabeça, né? A gente vai fazer um arco, né, circulando ali, porque tem vários pontos muito importantes, né? A EFT, gente, ela combina, né, meridianos de acupuntura, né? Por isso que eu citei muito aqui a questão, né, de quem trabalha com a MTC, porque os pontos, né, são os mesmos de acupuntura e combina elementos da psicologia, né? E também da programação neurolinguística. Então, é basicamente isso, gente, né? E depois que no final, né, quando a gente for fazer a rodada de acolhimento, que a gente vai substituir ali o foco, a gente vai tirar o foco do problema e vai colocar numa visão mais positiva, a gente vai também começar com a sessão de afirmação ali na lateral da mão e depois vai seguir tocando esses pontos, nessa sequência de pontos que eu falei aqui, só que verbalizando essas frases mais positivas. Gente, deu para entender? Se não deu, coloca aí para mim, e se deu também, né? Espero que eu tenha sido clara e que tenha conseguido aqui instruir vocês, tá? Um grande abraço a todos e até o próximo vídeo.